Olá, jovens! Tudo bom com vocês? Estamos aqui para gravar um vídeo sobre integração numérica, né? Falando agora sobre a próxima fórmula de integração numérica. Então a gente já fez a parte com a fórmula usando os trapézios, né? Que aí a gente aproximava com o polinômio de grau 1. Agora a gente vai aproximar com o polinômio de grau 2. Certo? E aí, quando a gente faz essa aproximação com o polinômio de grau 2, a gente espera que o resultado seja melhor do que a aproximação com o polinômio de grau 1. Certo? Então, esse vídeo é mais para a gente entender a fórmula em si. A gente não vai desenvolver a fórmula porque demora um pouco. Mas para conhecer, né, o valor do erro e algumas formas de aplicar essas fórmulas que a gente vai ver, certo? Então aqui eu deixei separado para a gente olhar isso no GeoGebra só para fazer uma animação, né, para você ir ficar mais contente com o que você está fazendo. Então aqui eu tenho a função seno de x, que está passando aqui, e aqui embaixo eu tenho o valor da integral de 1 até 2. Certo? O valor da integral aqui, ó, dá esse troço aqui, 0,9564. Aí a gente, a partir do ponto, né, 1, a gente faz a interpolação no intervalo que a gente quer integrar, que seria de 1 até 2. Aí a interpolação de grau 1 com os dois pontos vai dar essa linha reta, e essa linha reta tem essa área, né, que forma com o trapézio, né? Então assim, eu poderia ficar caminhando com esse ponto aqui assim, ó, e aí a gente vai sempre aproximar o valor da integral com o polinômio de grau 1, né? Tá, beleza, aí a gente já fez, né? Tá, a distância, né? Aqui dá 0,9564, 0,8753, ficou longe. O que acontece se a gente aumentar o grau do polinômio, né? Ou seja, a gente, ao invés de usar dois pontos para fazer a interpolação, a gente usa 3 pontos, né? Olha só como é que muda, né? O valor da integral 0,9564 e o valor da aproximação 0,9567, né? Aqui a gente está fazendo o quê? Está pegando 3 pontos e construindo o polinômio de grau 2 que interpola esses caras. E calculando a integral, né? E aí o que acontece? A gente fazendo o polinômio de grau 2, a gente vai passando essa parábola aí, né? Aproximando aí a função, ó, e calculando a integral do polinômio de grau 2, certo? Isso é o que a gente chama de regra de Simpson. Você calcular a integral usando o polinômio de grau 2, ao invés de usar o polinômio de grau 1. Beleza? Então era só para motivar um pouco a ideia do que a gente vai fazer. Eu tenho algumas coisas anotadas aqui já, então eu vou só mostrar para vocês, porque eu fui gravar o vídeo e aí a tela não estava aparecendo. Bom, basicamente o que a gente está fazendo? Pegando uma função f, calculando o polinômio interpolador de grau 2 e fazendo a integral no intervalo que a gente quiser, né? Então assim, lembrando da fórmula de quadratura, a gente vai aproximar a integral no intervalo como uma soma, né, ponderada pelas constantes a e i, certo? Como a gente vai usar 3 pontos, o nosso n aqui vai ser igual a 2, certo? Porque a gente quer aproximar com P2. Então a ideia é essa aqui, né, que está aqui embaixo. Você vai fazer aqui essa integral bonitinha, vai calcular os pontos para a interpolação e vai fazer a parábola. Aí o que acontece? Se o seu intervalo é x1 e x2, né? x0 e x1 na verdade, ou desculpe, x0 e x2, você vai chamar isso aqui de a e b, e a distância vai ser a mesma, tá? Então vou anotar aqui, peraí que eu vou puxar a setinha aqui de baixo, assim, ó. A distância, a mesma distância entre os pontos, né? Eles são equidistantes. A mesma distância, né? H entre cada um dos pontos. Então, quando a gente pega esses caras, né, equidistantes, os pontos de interpolação estão fixos,
né? Então a gente tem que determinar só quem são os coeficientes A. E aí, você já sabe o que é, né? Como é um polinômio interpolador, a gente pode usar a fórmula de Newton, pode usar a fórmula de Lagrange, pode usar qualquer uma das coisas para determinar os coeficientes A. No nosso caso, a gente vai usar a forma de Lagrange, né? Tá bom? A forma de Lagrange para a interpolação. Por quê? Porque ela é mais simples para calcular o erro, tá? E assim, eu acho que ela demora menos para calcular esses coeficientes aí, tá? E aí você vai fazer a integral, né, do coeficiente de Lagrange de x0 até x2, né? Se você for lembrar aqui, deixa eu puxar uma setinha aqui, ó. Isso aqui fica mais ou menos assim, ó, integral de x0 até x2. O que era o A0, né? O A0 vai ser x menos o x1, porque ele tem que dar 0 quando o ponto não for o x0. E tem que dar 1 quando o ponto for o x0. x0 menos x1, x0 menos x2, dx. Isso aqui vai ser o coeficiente A0, né? Só que, para fazer essa conta, você vai escrever isso daqui, as distâncias, ó, x0 menos x1 é o próprio h. Né? x0 menos x2, né, vai dar aqui essa distância. Aqui vai ficar menos h, né, porque é x0 menos x1. E aqui vai ficar menos 2h. Certo? Então vai aparecer aí um menos h dividindo e aqui menos 2h dividindo. E aí você vai fazer a integral desse polinômio de grau 2, que é teoricamente simples, né? Tá bom? No final das contas, você vai conseguir escrever que a fórmula, né, para a regra de Simpson, aí eu botei aqui, ó, esse I de S é a integral de Simpson, tá? Você vai chegar aqui, fazendo aquelas somas todas, o A0 vai ser H sobre 3, o A1 vai ser 4H sobre 3 e o A2 vai ser H sobre 3 também. Então a fórmula para a integração, né, numérica usando a tal da regra de Simpson é essa aqui. H sobre 3, f de x0 mais 4f de x1 mais f de x2, certo? Aí o que acontece? Pela interpolação a gente sabe que tem um erro, né? Quando você vai fazer a interpolação, f de x com um polinômio de grau 2 vai ser o P2 mais um erro associado a essa aproximação. Então, quando você for integrar essa bagunça, né, o erro na regra vai ser o quê? Aqui eu botei o erro da regra de Simpson, né? Ele é uma função de h, tá? Você vai conseguir mostrar que, na verdade verdadeira, o erro vai ser menos h quinta sobre 90 vezes a quarta derivada da função. Né? E olha só como é diferente para a regra dos trapézios, por exemplo. Quando a gente fez lá o trapézio, a gente esperava que, na hora de fazer a aproximação, fosse exato para funções de grau 1, porque a gente estava usando um polinômio de grau 1. Agora olha que interessante, quando a gente usa um polinômio de grau 2, fica mais exato, né, para polinômios de grau maior, na verdade. Então, a gente esperaria que, usando um polinômio de grau 2, a fórmula ficasse exata para polinômios de grau 2. Mas pela fórmula aqui do erro, como envolve a quarta derivada, a gente espera que esta aproximação de Simpson fique exata para polinômios de grau 3. Né? Interessante isso, né? Vamos verificar, tentar verificar isso experimentalmente. Né? Vou voltar aqui no GeoGebra de novo. E aí eu vou mudar a função aqui. Ó. Se eu pegasse uma parábola, né? X ao quadrado mais x, sei lá, aqui, menos 1. Aí eu estou fazendo a integral dela, né, de 1 até 2 e usando uma parábola para interpolar. Né? Aí se eu mudar o ponto aqui, ó, dá sempre a mesma coisa, né? Então assim, claro, se você tem uma parábola e vai
interpolar 3 pontos desta parábola, né, a interpolação vai dar a mesma parábola. E é engraçado porque isso é o que a gente espera, né? Vai dar certo. Agora a regra de Simpson, ela se mostra exata para polinômios de grau 3, rapaz. Olha só que coisa interessante. Né? Você pega aqui, ó, por exemplo, vou botar aqui no início, aqui, ó, no 0. Você está observando aqui que a parábola não é igual, né, à função f de x, mas a integral é. Eu fiz aqui a integral de 0 até 1 de x ao cubo e o valor ficou igual. Eu posso mover aqui, ó, o ponto inicial, o final do intervalo. Os valores dão o mesmo, né? Que loucura! Então assim, né? Por exemplo, vou botar aqui outra função aqui, 0,5x ao cubo mais 3x. Oh meu Deus, eu queria fazer um negócio com coeficiente não tão grande, aí eu boto 3 multiplicando, né? Olha só que engraçado. Então, para calcular uma integral exata de um polinômio de grau 3, dá para calcular usando um polinômio de grau 2, cara. Fazer menos conta, gente. Que maravilha. Tá? Então, assim, experimentalmente, ela vai ser igual, né? A integral, de fato, é igual para polinômios de grau até 3. De grau 4, a gente não espera que seja, né, exata, porque a fórmula do erro envolve a derivada de grau 4. Certo? Interessante, né? Vocês querem fazer... Eu não sei se a gente faz alguns exemplos disso, porque experimentalmente a gente já fez ali a conta. Vou fazer um exemplo só, tá? Só para a gente fazer assim... Ai, fiz uma conta durante o vídeo. Vou botar aproximar com a regra de Simpson. O valor de, sei lá, integral aqui de 0 a 1 de x ao cubo menos 2x. Certo? Então assim, né, se a gente for integrar, realizando a integração, a gente vai ter o seguinte, essa integral de 0 a 1, x ao cubo menos 2x dx, você já sabe, né? Encontra a primitiva daquela ali, encontra a primitiva da outra ali, e aí você faz a distância entre as duas. A função nos dois pontos. Então aqui fica 1 sobre 4 menos 1, e no 0 dá 0, graças a Deus, né? Amém. Então aqui ia ficar menos quanto, gente? Menos 3 quartos, 0,75, né? Beleza, esse é o valor exato da integral. Então vou botar aqui. Pela regra de Simpson, então a gente ia ter que esse troço aqui ia ser mais ou menos, né? H sobre 3, que multiplica f de x0 mais 4 vezes f de x1 mais f de x2. Nesse caso aqui a gente vai acabar fazendo mais contas, né? Oh, meu Deus. Quanto é que é o H, né? Se o ponto vai de 0 a 1, o H tem tamanho 1? Não, né, jovem? Eita ferro. Se o intervalo lá ele está indo, né, de 0 até 1, você tem que lembrar que você está fazendo o quê? Você está aproximando com uma parábola, né? Para uma parábola você precisa de 3 pontos, então você vai dividir esse intervalo aqui no meio, né, jovem? Então aqui tem um H e aqui tem outro. Então o tamanho do H é 0,5. Então o H, eu vou botar assim, 0,5. Aí você vai calcular f de x0, o x0 vai ser quem? 0, né? Então dá 0 ali, mais 4 vezes o f de x1. Aí o x1 é esse cara aqui, né? Ah, meu Deus do céu. 1 sobre 2. 4 vezes o f de x1 dá 1 sobre 2 ao cubo menos 2, 1 sobre 2. Mais o f de x2, que é 1.
Então dá 1 menos 2. Certinho. Então esse aqui seria mais ou menos 1 sobre 6 de 4 vezes aqui, esse aqui ao cubo vai ficar, vou fechar o parênteses ali, 1 sobre 8, menos 1, mais 1, menos 2. Então seria mais ou menos 4 sobre 8, aí eu tenho que multiplicar ali, né, cara? Meu Deus do céu. Quanto é que é 1 sobre 8 vezes 4? Eu vou multiplicar assim, gente, que eu achei mais fácil para fazer do que tentar fazer a subtração logo. Tá bom? Então aqui vai ser igual a 1 sobre 6, aí eu tenho aqui 4 menos 1, menos 3, mas esse aqui, menos 5. Então todo mundo sobre 8, 4 aqui vai ficar... Como é que é aqui mesmo, já que eu acabei de fazer, hein, cara? Menos 4, menos 5, né? O MMC, né, gente? Eita, fica 5, mas eu tenho que multiplicar por 8, né? Aí dá 40, né? Oh, que maravilha. Hã? Então aqui vai ficar 1 sobre 6. Aqui vai ficar, né, menos 36 sobre 8. Eu corto um com o outro, vai ficar menos 6 sobre 8, simplificando, menos 3 sobre 4. Olha aí que maravilha, né? Então é igualzinho mesmo, eu não consigo escrever, gente. Pronto. Então assim, né, o valor que estava lá é esse valor aqui mesmo, que maravilha, né? Então assim, a fórmula ela é de fato exata para polinômios de grau até 3, certo? Claro, desse exemplo aqui não compensou, né, jovem? Porque tu sabia fazer integral aqui e aí fazer esse trambolho de conta não é legal, né? Mas assim, a ideia é tentar botar isso aqui num algoritmo, né? Pra você não ter que fazer isso aqui no braço, certo? Tá bom? Beleza, então assim, você vai fazer alguns exemplos e tal, mas a ideia agora é verificar assim, as estimativas para o erro, né? Com o que? Aplicação repetida, jovens, né? Aplicação repetida. Então, a primeira coisa que você tem que observar aqui quando você vai fazer essa regra de Simpson é o que? Você está aproximando por parábolas. Tá, a coisa mais importante aqui, ó, n tem que ser par, certo? É isso aqui que tu tem que tomar cuidado. Por exemplo, vamos fazer de conta que você vai escolher assim um n igual a 5, tá bom? Então você vai botar aqui, ó, x0, x1, x2. Aí fez a parábola maravilhosa. x3, x4 e aqui eu vou botar aqui, ó, x5. Aí sei lá, faz de conta que você vai botar aqui o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto. Aí você vai e faz a parábola que é a primeira, ó, maravilhoso. Passou aqui, ó. Fez uma parábola. Aí você vai e faz o segundo, né? Ok, ó, botou aqui, tá bonitinho. Tá. Fez o segundo aqui, ó. Opa, passou ali, faz de conta que tá maravilhoso, viu? Aí vem o último, ó que bom. Como é que tu vai montar a parábola aqui, né? Eita fé. Não é possível construir uma parábola. Então, a sua aproximação com a regra de Simpson não vai funcionar. Né? Tá bom? Então assim, né, a quantidade de pontos que você vai utilizar tem que ser uma quantidade par. Lembrando que a gente está contando o do x0, tá, jovem? Tá bom? Para não ficar esquisito. Então assim, quando você tiver um n par, você vai conseguir montar n sobre 2 parábolas, né? Para conseguir aí agrupar essas integrais. Então assim, se você tiver que fazer uma integral, né, do intervalo AB, lá f de x dx, você vai fazer um monte de vezes, né? Vou deixar um espacinho aqui que eu vou copiar essa fórmula. E aí eu vou só preenchendo lá os pontinhos.
Então aqui, né, você vai pegar, por exemplo, o f de x0, x1, x2. Aí você vai somar com o próximo. O próximo vai usar o que, né? x2, x3, x4. Aí você vai botar mais um lá que você quiser, o tanto que você achar maravilhoso. x4, x5, x6. E por aí vai, né? A ideia aqui é você identificar o padrão que está acontecendo na hora de montar essas integrais, né? Por exemplo, você vai fazer uma aplicação repetida, ó, você pode observar que esse cara aparece aqui, né? Então ele vai aparecer duas vezes, esse cara aqui também e esse cara aqui também, né? Então assim, o que acontece? Se a sua função der muito trabalho para fazer, você calcula ela no x2 e usa esse valor para calcular o próximo, sem ter que calcular a função de novo, certo? Ou seja, você multiplica, né, por 2. Dá para construir a fórmula aqui, né? Você vê, ó, observe aqui, ó. Os ímpares vão aparecer multiplicados por 4, né? E os pares, contando fora o primeiro e o último, vão aparecer multiplicados por 2. Certo? Mas aí você vai montar a sua fórmula do jeito que você achar mais bonito. E aí o que a gente tem de importante, né? Tem o erro na aplicação repetida. Aplicação repetida. O erro, jovens, né? Juntando a mesma ideia que a gente fez na regra do trapézio, juntando todas essas parábolas e fazendo uma média, né, da quarta derivada, o erro no Simpson repetido vai ser menos h quinta sobre 90. Vai aparecer um n sobre 2 aqui, multiplicando a quarta derivada num ponto C. Esse C está no intervalo lá, AB. Certo? Então aqui o que você tem que pensar? Você tem que pensar o seguinte: eu vou calcular meu erro. O que é mais importante? A quantidade de parábolas ou é o tamanho do intervalo? Não? Certo? E aí você vai isolar o que você quiser para o problema que aparecer. Como é que a gente vai utilizar, né? Então vou botar assim: como utilizar? Como é que a gente faz para utilizar essa forma? Basicamente é assim. A primeira parte é: eu tenho que determinar uma integral com uma precisão pré-fixada, né? Então suponha que a aproximação ela tem que ser menor, o erro, né? Na verdade é a aproximação, né? Suponha que a aproximação tem que ter erro menor que epsilon, né? O que isso quer dizer, Jorge? Quer dizer que quando você tiver lá a distância entre a integral e a integral do Simpson repetida, tem que ser menor que epsilon. Só que essa distância aqui já está enclausurada nesta fórmula que está aqui em cima. Então o que você tem que garantir, na verdade? Você tem que garantir isso aqui, ó. Menos h quinta sobre 90, que multiplica n sobre 2 vezes a quarta derivada num ponto que a gente não sabe, né, cara? Essa é a tristeza da fórmula, né, cara? A gente não sabe qual é esse ponto. Não sabemos onde está, né? Não sabe, não é onde é que está. Onde está a gente sabe, a gente não sabe qual é. Qual é este ponto? Então, assim, como é que a gente vai utilizar uma fórmula que a gente não sabe o que é? Não sabe. Você pode até calcular a quarta derivada, mas esse C que aparece aí, né? Ele está perdido lá no meio porque é o C que vem do teorema do valor médio. Então a gente não sabe exatamente onde é que vai estar. A gente sabe que vai ter. Agora qual, não sabe. O que a gente tem que fazer? Ao invés de usar a fórmula do jeito que está, a gente vai usar o máximo, né?
dessa fórmula, tá bom? Então, temos que pensar na estimativa máxima para esse erro, certo? Ou seja, você vai pegar um máximo, né? No intervalo lá, eu vou botar assim com, sei lá, um C0, no intervalo AB, da quarta derivada, tá? Desse C0. Porque se a gente vai pegar esse máximo, quando a gente multiplicar lá por n sobre 2 e multiplicar por menos h quinta sobre 90, a gente sabe que o tamanho desse cara aqui, se esse tamanho for menor que epsilon, automaticamente, né, o erro lá, né, entre a aproximação, ou desculpa, entre a integral e a aproximação de Simpson também vai ser menor, certo? Então é assim que a gente faz essa conta. Então a gente vai procurar, né, procurar o máximo, né, do tamanho lá da F4 no intervalo AB. E aí a gente vai usar o parâmetro que a gente quer e substituir, né, ou o H ou o N, tá bom? Substituir ou H ou N na fórmula, certo? Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui. Calcular, deixa eu ver aqui uma função que eu sei calcular a quarta derivada, né, gente? Não é nem calcular, né? Vou botar assim, ó. Estimar n para aproximar a integral de, vou botar aqui de 0 até, sei lá, π de seno de x dx. 0 até π, 0 até π sobre 2, vai. Quantos, eu tenho que botar precisão, né? Com epsilon igual a 10 a menos 4, por exemplo. Eu quero a precisão de 10 a menos 4 na aproximação dessa integral aqui, certo? Então, o que a gente sabe, né? Temos que a quarta derivada, né, da f, que é essa daqui, o seno, deriva o seno, cosseno, deriva o cosseno, menos seno, deriva o menos seno, menos cosseno, deriva o menos cosseno, menos seno. Fica o próprio seno. Temos que a derivada é esse daqui e a gente sabe o seguinte, ó, o máximo de seno de x para qualquer x real aí é igual a 1. Amém, né? Então, olha só, eu tô avisando o que eu vou fazer, né? A fórmula do erro na regra de Simpson repetida. Né? Então vai ficar lá menos h quinta sobre 90 vezes n sobre 2 vezes a quarta derivada, né, num ponto C. E aí o que eu quero saber? Eu quero saber o tamanho disso aqui, né? Vai ser menor ou igual que menos h quinta sobre 90 vezes n sobre 2 vezes 1. Certo? Então, se eu quiser que esse troço seja menor que 10 a menos 4, eu vou fazer ainda a equação aqui com ele menor que 10 a menos 4. Só que o que eu quero saber? Eu quero saber o valor do n, a quantidade de n. E eu tenho o h ali, né? O que eu vou fazer? Ó? Eu quero isolar o n. Lembrando que o tamanho do h ele depende do n, né? O h de fato é b menos a sobre n. Certo? Então,
Se eu pegar aquela fórmula lá, né, menos h quinta sobre 90 vezes n sobre 2, e quiser que isso seja menor que 10 a menos 4, eu vou ter o meu h, porque eu quero isolar e botar a função em termos de n. Então eu vou ter o meu h menos b sobre a, né, que é π sobre 2 elevado à quinta sobre n à quinta. Aí aqui, é porque está dividido por 90, aqui n sobre 2 ainda. Eu tenho que isso aqui tem que ser menor que 10 a menos 4. Certo? Ou seja, π sobre 2 à quinta sobre... Eu vou simplificar esse cara aqui com esse aqui, né? Na verdade eu vou botar assim, né? Esse aqui com esse aqui. Vai ficar n à quarta dividido para 180. Isso tem que ser menor que 10 a menos 4. Certo? Aí eu vou pegar esse, eu tenho que isolar esse n aqui, né? Vou pegar esse 180 que está dividindo, vou passar multiplicando. Vou pegar o π que está ali, vou passar dividindo. Então eu vou fazer o seguinte: 1 sobre n à quarta tem que ser menor que 180 vezes 10 a menos 4 dividido para π sobre 2 à quinta. Certo? Quanto que vai dar isso aqui? Sei lá, cara. Vou pegar a calculadora aqui rapidão. Então ali é 10 a menos 4. Espera aí que minha calculadora aqui deu ruim. Minha calculadora não sabe calcular. 10 elevado a menos 4. 0.001 vezes 180 dá 0.018 dividido para π sobre 2. E meu π sobre 2 elevado à quinta vai dar errado, quer ver? Aqui deu 0.0018 alguma coisa, 0.01888. Então eu tenho que meu n sobre 4 tem que ser menor que 0.00188. Certo? Então eu vou fazer o que? Ah, meu Deus, eu queria acabar numa página só, gente. Não deu, desculpa. Queria ter acabado bem ali bonitinho. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que inverter, né, jovens? Então meu n à quarta vai ser maior que 1 sobre 0.0188. Não, faltou um zero ali ainda. Certo? Então tem esse númerozão aí todo. Eu acho que tá. Tem que ver se a minha calculadora digitou certo, hein, cara? Não estou confiando em nada aqui da minha calculadora, não. E aí eu vou ter que, de fato, esse meu n vai ser maior que a raiz quarta disso aqui. Certo? Então eu vou inverter isso aqui. Deixa eu inverter aqui esse valor para ver se vai dar certo, né? Não sei, se der errado você me fala depois. Aí deu 531 não sei o que. Vou tirar a raiz quarta. O meu n deu 4.8. Meu n deu aqui maior que 4.801. Será que se eu fizer n igual a 5 eu vou aproximar o valor dessa? Então, né, como aí é integral, né, eu não posso fazer n igual a 5, porque a regra de Simpson tem que ser um n par. Então temos que utilizar n maior ou igual a 6 para aproximar a integral de 0 até π sobre 2 de seno de x dx com precisão de 10 elevado a menos 4.
certo? Então é assim que a gente usa essa estimativa para resolver alguns problemas, né? Então ali eu tinha que determinar o tamanho, né, da interpolação da quantidade de pontos que eu tenho que usar. Não é a interpolação, né? A quantidade de pontos que eu tenho que usar na integral repetida. Poderia ter perguntado, por exemplo, qual é o tamanho mínimo do h para fazer essa aproximação ser dessa forma. Daí o que eu tinha que fazer? Nesta etapa bem aqui, não, desculpa, aqui ó, nessa etapa bem aqui, ao invés de usar que h é b menos a sobre n, a gente usar que n é b menos a sobre h e trocar o valor do n por algo que dependa do h. Tá bom? Depois você confere aí para ver se eu fiz essas contas direito e tal, para ver se está certo, mas a ideia você entendeu, né? O importante é entender a ideia. Faltou um número 4 aqui, ó, que maravilha, aqui era a raiz quarta. Tá certo, jovens? Então era isso. Aí você agora já tem uma base melhor para a integral com a regra de Simpson. É isso. Valeu, jovens. Até mais.